Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a refletir comigo em Jó, capítulo 1, versos 20 a 22. A palavra de Deus diz assim: Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema: o que nos motiva a adorar a Deus? Muitas vezes, na sociedade em que eu e você estamos inseridos, nós, em virtude de momentos ruins, somos extintamente levados a culpar a Deus por as coisas ruins que nos acontecem. E certamente em algumas ocasiões não vão faltar também aquelas pessoas que vão questionar a nossa fé, que vão nos dizer: se você serve a um Deus que é verdadeiro, um Deus que de fato você diz que é tão bom, por que essas coisas ruins estão te acontecendo? Então, diante de tudo isso, diante de tais situações que nos colocam em evidência, nós vamos observar à luz desse texto sagrado, à luz dessa palavra que nós estaremos meditando e refletindo nesse dia, a postura de um verdadeiro adorador. Independente da circunstância, independente das notícias, independente do momento. Jó nos dá uma verdadeira lição do que é adorar a Deus. Uma lição de um adorador que é capaz de mover inclusive os céus, de incomodar as potestades infernais com uma adoração diferenciada. Uma adoração que incomodou aquele que fica perambulando pela terra, o próprio demônio. E diante disso, nós então vamos observar que 4 tragédias acontecem na vida de Jó. E independente das tragédias que lhe acontecem, esse homem mantém a sua fé permanente em Deus. E a palavra de Deus nos mostra, a partir dos versos de número 13 a 19, o relato dessas 4 tragédias que acontecem na vida desse homem. E o primeiro relato nos diz que num certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo, na casa do irmão mais velho, no primogênito, o mensageiro então, nessa situação, ele vem a Jó e ele vai relatar que os bois estavam arando, os jumentos estavam pastando por perto. E os sabeus, eles atacaram e levaram embora. E mataram à espada os empregados. E somente esse funcionário de Jó vem para lhe contar essa terrível notícia. Talvez muitas vezes nós vamos nos questionar quem eram esses sabeus. E a primeira vez que nós vamos ouvir uma menção desse grupo de pessoas está registrada em Gênesis, no capítulo 10, no verso de número 7. E esses sabeus, então, nós vamos perceber que eles tinham por pai Raamá, que por sua vez tinham por avô Acush, como bisavô Cã, e o seu trisavô, tataravô, como alguns costumam dizer, era Noé. Então é justamente esse grupo de pessoas que vão agora atacar o rebanho de Jó, vão roubar-lhe os bois e também os jumentos. Mas como se isso fosse pouco, chega então o segundo mensageiro, notícia ruim chega toda hora, e então chega a segunda notícia ruim para o Jó. E o segundo mensageiro então vai lhe fazer um relato, vai lhe dizer que fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e também os empregados. E havia então um único mensageiro que escapa com vida para contar para Jó essa notícia. Então imagina você, recebe a primeira notícia trágica e daqui a pouco então um fenômeno da natureza começa a acontecer, trágico. E vai contribuindo para a sua pobreza, para o seu infortúnio, para a sua tristeza. Mas as coisas ruins, elas não cessam por aí. E chega então o terceiro mensageiro, e esse vai afirmar para Jó que enquanto aquele segundo mensageiro ainda estava falando, esse chega, vai dizer, vieram dos caldeus
três grupos, três bandos, e atacam os camelos e levam embora, e matam os empregados à espada. E apenas esse mensageiro escapa com vida para contar para Jó isso. Mas a pior notícia era a quarta notícia que Jó ainda estaria para receber. É quando então chega o quarto mensageiro falando. Esse homem vai dizer que seus filhos, suas filhas, que eram um total de 10, eles estavam então naquele banquete mencionado pelo primeiro mensageiro, estavam bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente vem um vento forte do deserto, e esse atingiu os 4 cantos da casa em que os filhos de Jó estavam. Todos os 10 morrem. E somente aquele servo, somente aquele funcionário vai escapar para chegar e para contar para Jó tudo que tinha acontecido. Sabe, às vezes, quando nós olhamos para uma situação como essa, Jó teria todos os motivos do mundo para deixar de adorar a Deus, para murmurar contra Deus, para reclamar, para deixar de depositar a sua fé em Deus, para colocar em xeque a sua adoração. Mas é muito interessante que, embora Jó tivesse vivido muitos anos antes do Senhor Jesus Cristo, Jó, ele que com certeza é um homem contemporâneo àqueles que viveram no período registrado no Gênesis, Jó, ele toma a postura de um verdadeiro adorador. Jó não adorava Deus limitado ao local, limitado aos bens, limitado àquilo que Deus lhe dava. Se fosse, esse homem não manteria a sua adoração a Deus, a sua firmeza em Deus. E nós muitas vezes temos que pensar o que tem motivado a mim e a você a adorar a Deus. E o Senhor Jesus Cristo, finalizando essa mensagem, eu quero lhes dizer, usando um texto usado por Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 4, verso 23, que Jesus nos ensinou uma lição importante a respeito da motivação de adorar. E Jesus vai dizer então para aquela mulher: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. E que eu e você possamos então ser os adoradores que o nosso Pai Celestial encontre na atualidade, encontre nos dias em que eu e você estamos vivendo. Que o Senhor Jesus abençoe a mim e você poderosamente.